O que é que vamos falar hoje? Bom, vamos dar então início aqui à nossa aula. Eu tenho aqui algum conteúdo muito importante para vocês e vamos dar aqui início então a isto, ou como fazer o pedido do ramal de água de esgotos, porque acaba por ser um arrastar, os serviços são exatamente os mesmos, e também o ramal de luz. Tudo começa quando é que nós podemos pedir o ramal da água e o ramal da luz? Quando tiverem licença de construção. Sem a licença de construção vocês não conseguem fazer nenhum pedido. Infelizmente acho que é uma grande gralha no nosso país neste capítulo. Porquê? Porque se fosse uma coisa célebre, ou seja, imaginemos que nós pedíamos os ramais hoje e amanhã estavam a ser executados ou estavam a ser feitos. Não acontece. Temos aqui, se calhar, às vezes, vários meses em espera para que isso aconteça. Ora bem, se nós precisamos de água e luz para fazer a obra, o que é que acontece? Nós pedirmos a licença, começa logo a contar o período da licença. E ao começar a contar o período da licença, nós estamos a gastar tempo na nossa obra, no nosso tempo útil de obra. E então o que acontece muitas vezes, para que isto não caia e para que o empreiteiro possa entrar e começar logo a obra, desde o primeiro dia, muitas vezes ou colocamos um gerador e depósitos de água e vamos reabastecendo estes dois elementos, ou então, através dos vizinhos, solicitamos, entramos em negociação com ele, com o pagamento da fatura ou com o pagamento da diferença da fatura, e aí vocês conseguem ter água e luz na obra. Mas é sempre chato, é sempre inconveniente, pode ir o quadro abaixo, pode faltar a água, e então é sempre chato nós estarmos a depender dos outros. Vou ampliar aqui um bocadinho a imagem para vocês me verem melhor. E acho que uma boa solução era, mesmo antes de se executar a obra, nós termos uma declaração da Câmara ou algo do género que nos permitisse, mesmo antes da obra, ou mesmo antes de eu ter licença de construção, conseguirmos ter água e luz no próprio local. Isto, claro, se entrar um processo de licenciamento ou um processo de comunicação prévia, agora como já não há licenciamentos, né? Desde que esse lote tenha uma comunicação prévia entregue na Câmara, então a partir daí a Câmara tinha a certeza que aquilo não ia servir para outras coisas. Então acho que era uma boa forma de contornar isto, e assim no primeiro dia que se começasse a obra nós já teríamos água e luz na obra e não havia tanta complicação às vezes como existe no nosso país aqui, né, nesta parte. Bom, passando aqui agora ao bendito. Nós, para fazermos o pedido dos contadores, ou fazer o pedido dos ramais, nós temos de ter a licença de construção. E para além disso, há uma coisa que nós temos que ter executado logo em obra, que é o muro técnico. Eu vou-vos mostrar aqui um exemplo do muro técnico. Eu acho que conseguem todos ver. Se não conseguirem, depois digam-me. Isto que vocês estão aqui a ver é um muro técnico que nós fizemos numa obra e tem o contador de eletricidade, que é onde fica o contador da eletricidade, tem a caixa do ramal, que é a portinhola armada. Antigamente chamavam-lhe a P100, agora isso foi alterado há relativamente pouco tempo, e então é a portinhola armada para moradias, mas existe outros tipos de caixas de ramal. Isso depois também depende da dimensão e o número de fogos que existe no edifício. Para edifícios de habitação coletiva, a caixa de ramal é muito maior, porque tem uma alimentação maior, portanto requer outro tipo de equipamentos. Depois existe a boca de incêndio. A boca de incêndio pode ser ou não obrigatório. Isso é uma coisa que vocês têm que verificar no vosso projeto de águas e esgotos, porque em algumas câmaras é obrigatório em todos os lotes, noutras nem por isso, e outras nem é exigido, porque existem bocas de incêndio distribuídos pela via pública. Pronto. Depois tem o contador do gás, que quem quer gás agora já pode ser uma escolha. Antigamente era obrigatório, agora já pode ser uma escolha. Já não é obrigatório termos rede de gás.
E então este contador é para quem quiser gás ou até quem tiver gás natural na rua. Depois, por último, temos o contador da água. Aqui, neste caso, temos dois contadores, porque no Concelho de Loures, isto é no Concelho de Loures, obriga a ter um contador exclusivamente só para a piscina. Por isso é que vocês estão a ver ali as duas caixas, mas em grande maioria das vezes a única coisa que é preciso é um único contador de água e não é preciso mais nenhum, ok? Pronto. Isto tem que estar executado. Não assim bonitinho, não acabadinho, claro que não, até porque isto já é numa fase mais terminal da obra, mas isto é como tem que estar o muro técnico. Isto porquê? Porque quando vocês forem fazer os pedidos, a primeira coisa que eles vão perguntar é se vocês já têm as caixas instaladas. Pronto. E isto, para além da instalação, tem as tubagens. No caso da eletricidade, temos que meter um tubo de cerca de 90 mm de espessura, que tem que, desde a caixa, da caixa armada a uma profundidade de 40 cm, e a caixa do contador também tem que estar ligada à caixa armada, mas pronto, mas isto já é uma coisa muito técnica e quem vos vai fazer a obra tem essa informação. Para vocês o que é importante é que vocês têm que saber que têm que ter um muro técnico executado antes de fazerem os pedidos, ok? Pronto, eu vou agora aqui desligar e não, até pode deixar ficar tarde. Vou passar então à parte de pedidos de ramal de águas e esgotos. Isto é um bocado unânime em todo o país. Depois há certos documentos que são exigidos num dos municípios, noutros não, até porque alguns serviços são independentes do município, ou seja, estão inseridos em edifícios diferentes. Há outros que conseguem fazer uma comunicação mais direta e não precisam de tanta informação. Mas no fundo, para fazer-se um pedido de ramal de águas, o que vocês têm que ter é a licença de construção, neste caso, a planta de cadastro. E o que é a planta de cadastro? A planta de cadastro, no fundo, é uma planta que é-vos fornecida pelos serviços municipalizados, em que diz por onde é que passa o tubo de água na rua e por onde é que passam os coletores de esgoto na rua. Ok? Para além disso, também é preciso a planta de localização, mas a planta de localização é uma coisa que vocês podem tirar no site da Câmara. E por último, deixa-me aqui apontar exatamente, é estes dois documentos: a licença de construção, a planta de cadastro e a planta de localização. Vocês façam um e-mail a fazer esse pedido para os serviços, juntamente com esses documentos, e depois, alguns dias ou uma semana, isso depois depende de serviço para serviço, vocês irão receber um e-mail com uma fatura ou então com um pedido de mais documentação, mas por norma estes três são o suficiente. Vocês irão receber um e-mail com uma fatura de recibo, que é o valor que vocês têm de pagar para a execução de um ramal. E aqui é que vocês têm que ter algum cuidado, e é aí que têm que se informar. Há alguns municípios, com os pedidos que têm, normalmente para o ramal de águas são eles que executam, ok? Ou seja, eles deixam as coisas preparadas e depois ou o canalizador da vossa obra faz a ligação a uma válvula que eles deixam no pavimento, ou então são eles próprios que fazem a ligação do tubo que sai do vosso contador para a rua. Isso depois depende de município para município. Para o ramal de águas não costuma haver problema e tem que ser eles a executá-lo. Quando diz respeito à parte dos esgotos, aí já é diferente. Há alguns municípios, com o volume de pedido é tanto, eles têm um prazo de entrega ou um prazo de execução muito extenso. Chega a alguns municípios a ultrapassar um ano de espera. Então, o que é que se propôs? É que vocês comuniquem, vocês não paguem a taxa, pelo menos a taxa de execução de ramal dos esgotos, pagam só a taxa das águas, do ramal das águas, e dos esgotos não. Porquê? Porque se vocês fizerem esse pagamento, depois vocês vão ter que pedir o estorno e isso depois pode demorar mais tempo. Porquê? Porque é melhor serem vocês a fazer o ramal. E fazer esse ramal é o quê? É vocês pedirem orçamento a empresas que estejam credenciadas para fazer este tipo de ramais, em que eles depois tratam-vos do processo todo. Normalmente essas empresas tratam
da licença que é preciso pedir à Câmara, porque vai haver uma ocupação de via pública. Tratam também do policiamento, porque muito provavelmente vão cortar a estrada, porque têm que fazer um corte do Alcatrão e tem que haver um corte de estrada, então tratam também do policiamento e fazem todos os trabalhos para isso que são do ramal. Quando são as empresas a executar o ramal, quando são outras empresas que não a Câmara, é bom sempre vocês solicitarem a visita de um fiscal da Câmara para que ele veja se as coisas estão a ser executadas como deve ser. Isto porquê? Porque assim vocês garantem que não vão ter problemas no futuro, porque imaginem, se vocês executam o ramal todo e nenhum fiscal foi lá verificar, corre o risco de dizer não, olha, a gente não aceita e não passamos a declaração de ramal que vocês irão necessitar depois no final da obra, ok? Portanto, deixem sempre os serviços, apesar de não serem eles a executar o trabalho, deixem sempre informação aos serviços que vocês vão executar, porque assim acaba por ser uma coisa muito mais fácil para vocês e às vezes até pagam menos valor, porque às vezes o valor que a Câmara pede é mais elevado do que uma empresa credenciada o possa fazer. Pronto. Resumindo e baralhando isto tudo, esta conversa toda, para o ramal de águas, primeiro ponto, enviar um e-mail com 3 documentos, planta de localização, planta de cadastro e licença de construção, aguardar que recebam a fatura e recibo, façam o pagamento do ramal das águas, do ramal dos esgotos, vejam como é que é no vosso município, que isto depois depende muito de município para município, e caso não seja o município a realizar, ou os serviços municipalizados a realizar o ramal, vocês contratam 3 empresas, ou seja, chamam essas empresas credenciadas à obra, eles vão-vos apresentar um orçamento, vocês selecionam e depois eles, por norma, eles tratam de todo o processo, ok? Isto relativamente à parte das águas. Caso vocês tenham alguma dúvida, não se esqueçam, tem os chats aqui, coloquem que depois eu no final eu tiro-vos essa dúvida, ok? Pronto. Relativamente ao pedido de ramal de eletricidade. O pedido de ramal de eletricidade... espera. Voltando aqui um bocadinho até que já me estava a esquecer, uma coisa que eu vi aqui nos apontamentos. Depois de vocês terem o ramal executado, só aí é que podem fazer um contrato, ou seja, vocês têm que se deslocar aos serviços, ou então através de e-mail, se calhar conseguem também fazê-lo, vocês têm que solicitar o contador, ou seja, vocês vão fazer um contrato, inicialmente um contrato de obra, porque vocês ainda não têm a licença de habitação, e depois passará, no final da obra, passará a definitivo. Ou seja, no fundo, a única coisa que vai mudar é a tarifa, porque o contador há de ser o mesmo, não vale a pena vocês estarem a meter um contador mais pequenininho depois só para pagar menos taxas durante, não faz sentido. Coloquem logo o contador definitivo e depois, quando a obra estiver concluída, vocês têm a licença na mão, vocês chegam ao serviço e alteram o contrato para um contrato definitivo das águas e aí a tarifa passa a ser outra, porque enquanto vocês têm um contador de água para obras, a tarifa que vocês pagam é mais elevada do que o normal, ok? Pronto, agora sim, relativamente aqui à parte das águas e dos esgotos está finalizado. Passando aqui para a parte de ramal de eletricidade. O ramal de eletricidade é um bocadinho mais complexo e também às vezes um bocadinho mais demoroso. Isto porque é uma entidade externa que é a Redes. Antigamente era tudo EDP, mas com a liberalização da eletricidade, a E-Redes pertence à EDP na mesma, só que há aqui uma coisa distinta. A E-Redes é quem faz toda a rede de distribuição e depois existe a EDP comercial, que também vende energia, tanto como a Iberdrola, como a Gold Energy, como a Galp, como todas as outras fornecedoras de energia que existe no nosso país. Mas quem faz os ramais, quem é responsável pela rede de distribuição é a E-Redes. E então o pedido tem que ser feito a eles, ok? Existe duas formas de vocês, existe 3 formas de vocês fazerem isto, que é, ou o vosso empreiteiro disponibiliza-se a fazer isso, ou então o vosso eletricista, se for por caso de subempreitadas, ele disponibilizar-se a fazer isso,
vocês a única coisa que têm que lhes mostrar, eu vou apagar aqui o muro técnico, ele vai-vos pedir esta declaração. Isto é uma declaração de terceiros, ou seja, isto é para vocês assinarem e eles têm autorização para eles tratarem de todo o processo, que eu vos vou explicar a seguir, ok? Alguns eletricistas fazem, outros empreiteiros fazem, há outros que não, que pedem para o cliente fazer. No nosso caso, nós é isto que fazemos, pedimos, somos nós que tratamos muitas vezes, a menos que seja uma coisa muito célebre, e vocês vão perceber que até é célebre, não é nada confuso, mas às vezes é mesmo por uma questão de tempo, o cliente não tem tempo, ou então não quer mesmo me preocupar com isso, quer que sejamos nós a preocuparmos, e então nós pedimos esta declaração assinada e a partir daí nós conseguimos tratar de tudo o que seja relativamente à redes, ok? Pronto. Há duas formas de conseguirmos fazer o pedido à redes. Ou deslocamos-nos diretamente a uma loja da redes, ok? Ou então vamos ao site. E o site eu vou-vos mostrar aqui. Eu acho que está aberto, exatamente, está aqui. Deixa-me aqui abrir agora aqui. Pronto, vocês entram no site da redes e no site da redes tem aqui em cima que diz balcão digital. Clicando em cima, onde diz balcão digital, ele vai-vos abrir aqui uma nova janela e nessa janela vocês vão ver aqui várias coisas que podem solicitar. O que vos interessa é este, é o pedidos. Clicando no pedidos, ele vai-vos abrir que tipo de cliente é que vocês são, se é particular ou se é empresa, pronto, isso depois vocês selecionam, a grande maioria é particular, e então eu clico aqui em particular, mas espera aí, não é isto que eu queria, desculpa, ok, espera aí, não, desculpem, estava-vos a enganar, ligações à rede, assim é que é, clicam aqui em ligações à rede, depois vocês dizem o que é que vocês querem fazer, tem aqui várias soluções, para vocês é uma casa, ok? E a partir daqui eles vão-vos pedir para vocês carregarem estes ficheiros. Estes ficheiros que aqui estão, a ficha eletrotécnica, quem é que vos vai passar isso? É quem é o responsável pela instalação. Ou seja, no fundo é o vosso eletricista, que deve ter alguém, um técnico, se não tiver, vocês têm que arranjar alguém que o seja, tem que ser um engenheiro eletrotécnico, e é uma ficha eletrotécnica passada por esse mesmo. E nessa ficha eletrotécnica é o tanto ou igual, parecida com aquela que vem na fase do projeto, em que vem lá dizer qual é a potência que vai ser contratada, mas que é assinada por ele. E tem umas normas diferentes. Depois é a morada, que normalmente isso vocês vem tudo na licença de construção, a licença municipal de construção, fotografias do ponto de entrega e da rede envolvente, ou seja, no fundo é vocês tirarem uma fotografia ao muro técnico e depois tirarem uma fotografia na zona da rua que tente apanhar um poste que lá esteja perto, porque normalmente a eletricidade vem de dois sítios, ou vem de um poste ou então vem de uma caixa que fica no passeio. Isso depois às vezes depende da localização, depende de onde é que está o bairro, depende de como é que foi feito o bairro. Pronto. E o número de identificação predial se já existir, ok? Se não existir, pronto, não é obrigatório vocês entregarem. Quando vocês submeterem todos estes ficheiros ou entregarem na loja de redes, irá ser-vos emitido uma taxa de pagamento para uma taxa de pagamento do pedido, ok? E quando fizerem este pedido, há duas formas de fazer. Ou vocês fazem o definitivo ou o provisório. O que eu aconselho a fazer para a obra é fazerem os dois ao mesmo tempo. Vocês fazem o provisório, ok? E é o mesmo processo, é fazer exatamente a mesma coisa, vocês fazem a mesma coisa duas vezes. Fazem o provisório, que esse provisório servirá para a obra, ok? No entanto, o local ou o contador que irá ser feito, o ramal que irá ser feito, tanto servirá para provisório como para definitivo. E então, neste processo, vocês vão pedir, olha, eu quero fazer o pedido, se for aqui através do site, vocês têm aqui as opções para clicar nisso, que é a parte definitiva ou não, e eu vou tentar ver aqui se consigo encontrar essa parte, porque ainda há pouco, quando estava aqui a experimentar, eu consegui fazer. Ora bem.
ligações à rede, vou voltar aqui, instalação coletiva, não, alteração, ok, é exatamente, é aqui. Vocês fazem um pedido de ligação para obra e depois tem aqui dois ramais, tem o ramal ou o ramal provisório ou o ramal definitivo. O ramal provisório serve para quê? Imaginem que vocês não têm sítio para fazer um muro técnico e vai ter que ficar dentro de uma cabine ou então próximo do poste. Então vocês vão ter que pedir um ramal provisório. No fundo é só, eles vão chegar lá, deixem o ramal do poste e colocam-vos no sítio que não vai ser o final. Mas isto vai encarecer-vos a obra, porquê? Porque vocês vão ter que pagar duas vezes o ramal. E às vezes pode não ser barato. Então, sempre que possível, vocês façam logo o muro técnico no sítio definitivo, o que está marcado no projeto, e isso é fácil de ver no projeto de arquitetura, e depois selecionem ramal definitivo. E quando vocês fazem o ramal definitivo, ok, é exatamente o mesmo processo, tem que entregar exatamente os mesmos documentos e tudo mais. Pronto. Depois, logo a seguir, fazem também o pedido para a habitação, ok? E isto vocês estão a fazer já dois pedidos exatamente para a mesma coisa. O que é que vai acontecer? Vocês vão pagar duas vezes a taxa de pedido, vocês vão pagar duas vezes e depois o que acontece é que no final da obra, em vez de vocês estarem a fazer novo pedido, etc, a única coisa que muda é a tarifa. Para já vocês vão pagar uma tarifa de obra e depois vão pagar uma tarifa normal que vocês contratuarem e com a companhia que vocês quiserem, ok? Portanto, já sabem, podem fazer aqui no portal, como também podem fazer na loja da E-Redes. Depois de vocês fazerem esse pagamento das taxas, vocês irão receber, ou por e-mail ou por carta, vocês irão receber um orçamento de pedido de ramal. No fundo, vai ser um valor que tem cá em baixo, pode ser elevado ou não, isso depois depende da distância que vocês têm desde o ponto de entrega até ao ponto de chegada. E então o que vocês aí têm que fazer é, quando vier esse pedido vem juntamente um croquis, ok? E esse croquis, eu estava a ver se tinha aqui a imagem disso, mas eu acho que não coloquei aqui. Não. Acho que não. Deixem-me ver aqui. Não, este é de redes. Deixem-me só desligar este, ok? Este é de imagem. Não, eu não coloquei aqui. Pronto, mas no fundo o croquis há de ser uma planta, tipo Google Earth, em que tem mesmo os edifíciozinhos todos à volta e não sei o quê, e depois vem com um traçado a dizer de onde é que vem do poste ou da caixa até ao ponto onde vocês têm o vosso muro técnico, ok? Quando vocês receberem essa declaração, eles também propõem, eles mostram o valor ou não, para eles próprios executarem o ramal. A E-Redes acontece um pouco parecido com o que acontece com os esgotos. Às vezes demoram muitos meses a poderem ter disponibilidade para executar os trabalhos. Então o que eu aconselho sempre é, vocês pegam no croquis que receberam, entregam a uma empresa certificada que o possa fazer e depois executem o ramal com essas empresas certificadas. Porque essas empresas certificadas, tal como nos esgotos, vão-vos tratar de tudo. Ou se não tratam, deveriam. E no fundo, o que é que eles vão precisar? Eles vão precisar destes documentos, dos mesmos documentos que vocês entregaram, e vão precisar também desse croquis. Vão-vos apresentar um orçamento, vocês pagam o orçamento e depois eles tratam de tudo. Tratam, se houver interrupção da via pública, eles colocam lá policiamento. Se vão necessitar, porque vão ter que mexer no exterior, da licença camarária, eles próprios também vão tratar dessa licença camarária e assim vocês ficam descansados e não têm que tratar de absolutamente nada, ok? Os orçamentos que vocês recebem dos empreiteiros pode variar um bocadinho. Isto porque há a sorte de vocês terem um poste mesmo ao lado de vossa casa e então aí a deslocação é muito pouca e os trabalhos são poucos, mas também pode acontecer que o poste esteja distante ou então esteja do outro lado da estrada e isso normalmente abrir cortes nas estradas vai originar um valor mais elevado do que outros.
Portanto, não se admirem se um amigo vosso que tem uma construção ou alguém que conheçam que vocês têm uma construção tenham pagado 1000 € e vocês tenham que pagar 3000 ou vice-versa. Ok? Portanto, não é nada de admiração. Quando isto estiver tudo fechado, ou seja, depois do ramal estar todo executado, vocês irão receber uma carta da E-Redes, porque o empreiteiro que irá fazer esse trabalho, ele irá fechar o ramal, ou seja, ele irá comunicar à E-Redes que o ramal já está executado, que está tudo ok e que podem dar andamento ao processo. Então vocês vão receber uma carta a dizer que o ramal está concluído, que o orçamento do ramal está concluído, qual é a potência que vocês têm disponível e a partir daí vocês pegam nesse documento e na licença de construção, no caso de ser para obras, um contador de obras, vocês pegam nesses dois documentos e vão a uma entidade que vocês achem que vos apresenta melhores qualidades em termos de valor e em termos de fornecimento, seja a Iberdrola, seja a EDP comercial, seja a Gold Energy, a Galp, uma qualquer. O que eu aconselho é a EDP comercial. Porquê? Porque a EDP comercial vocês fazem o pedido hoje e amanhã montam-vos o contador. Se não for amanhã, 2 dias a seguir. Outra companhia já tem mais dificuldade. Porque é que a EDP é mais fácil? Porquê? Porque a EDP comunica diretamente que é a redes, porque são a mesma empresa, apenas têm grupos diferentes, né? Ou seja, é o mesmo grupo, só que tem 2 empresas diferentes. Assim é que é. Então, o que eu aconselho para, durante a obra, vocês coloquem com a EDP comercial, porque ele vai-vos pôr logo o contador quase de um dia para o outro, ok? Se quiserem outra empresa qualquer, têm que levar esses 2 documentos. No caso de a licença acabar, eles agora com os novos contadores, eles conseguem cortar remotamente, ou seja, a partir do dia a seguir que acaba a licença, eles vão-vos passar essa informação, eles avisam-vos com antecipação que vocês têm que apresentar nova licença de construção, porque senão no dia a seguir eles cortam-vos a luz. Caso vocês, imaginem o seguinte, vocês estão quase a chegar ao final da obra, mas ainda falta um bocadinho, mas eu já tenho a instalação elétrica toda concluída. Então, se eu tiver a instalação elétrica toda concluída, eu tenho que pedir uma certificação ou um termo de responsabilidade do instalador. O termo de responsabilidade do instalador, isso depois depende da potência que é contratada. Por exemplo, se a instalação for inferior a 1035, pode ser com um termo de responsabilidade do técnico. Se for acima dos 1035, inclusive para cima, já carece de uma certificação de uma entidade externa. Por norma, o eletricista, ele trata desse assunto, ele trata-vos disso. Ele vai-vos cobrar a inspeção, porque ele vai ter que contratar uma entidade externa, uma analítica, uma outra. Eu digo analítica porque é que costuma fazer a nós, e são pessoas incríveis e muito profissionais. Mas também existem outras empresas, não só a analítica, mas existem também outras empresas. E a partir daí eles emitem, essa certificação passa pelo seguinte: eles vão às vossas instalações, eles verificam se a instalação está toda de acordo com o projeto e com as normas, ok? E passam-vos uma declaração definitiva de certificado. E com esse certificado vocês podem logo automaticamente pedir o contador definitivo, mesmo que a vossa construção ainda esteja em conclusão. Imagina que vocês estão numa fase de acabamentos exteriores, etc., mas a instalação está toda concluída. Vocês podem já ter o contador definitivo, ok? E isso é possível fazer desde que tenham essa certificação feita da vossa instalação. Pronto, estas são as 2 únicas formas que é possível para fazer o pedido de ramais, tanto de águas como de esgotos. E pronto. Como eu vos disse, a aula é curta, não tem muito a acrescentar. Peçam sempre ajuda, mesmo que tenham alguma dificuldade, vocês podem pedir ajuda. Como vocês veem, é fácil no site da E-Redes, é muito intuitivo, é fácil de vocês conseguirem chegar. Ou então, se vocês não quiserem ter esse trabalho, vocês juntam os documentos que vocês têm e vão a uma loja da E-Redes e façam esse pedido, que depois ele trata-vos
de todos esses processos, está bem? Eu vou pegar aqui no meu telefone, que é para ver aqui as mensagens que vocês aqui deixaram. A Cláudia Lima diz: deveria ser possível fazer o pedido a quando a aprovação de arquitetura? Sim, sim. É uma das coisas que eu acho que devia ser obrigatório, devia mudar. Isto agora com o Simplex, eles deviam ter aproveitado. Porque era muito mais célebre. Não tínhamos que andar a chatear vizinhos, não tínhamos que andar a chatear ninguém. E o que é verdade é que quando começássemos uma obra, ok, nós tínhamos água e luz. Porque às vezes é difícil até mesmo ter um gerador. Ou porque roubam o gerador, ou porque todos os dias tem que lá meter a gasolina. Se for um depósito de água, epá, a obra no início gasta muita, quer dizer, no início não, mas na altura das alvenarias gasta muita água. E as pessoas precisam de condições. As pessoas precisam de condições, precisam... pronto, a casa de banho é como uma casa de banho química, tudo bem, mas depois, ao final do dia, as pessoas precisam de se lavar, precisam de se arrumar, precisam de ter... Até para limpar a obra, nós temos energia e água é fundamental. Portanto, era uma coisa que devia ser alterada, mas pronto, isso tem que partir do governo, essas alterações, e aí tem que haver baixos assinados, tem que haver ideias, tem que haver alguém que tenha alcance, tem que haver, eu acho que era bom alguém que tenha feito obras de todos os níveis, para que pudesse poder ver a nossa realidade, ok? A planta de cadastro. Pronto, ela está a perguntar a planta de cadastro. A planta de cadastro, no fundo, é uma planta do vosso bairro, imaginem, ou da localização onde se insere o vosso imóvel, e lá está o traçado por onde é que passa tanto as águas como os esgotos, tanto esgotos domésticos como pluviais. E aí vocês conseguem ver por onde é que passa. E se vocês até têm mesmo, porque às vezes acontece que há imóveis que, pela sua distância, ainda não têm a infraestrutura feita. E então, muitas das vezes, eles têm que ir fazer a infraestrutura e às vezes até obrigam o cliente a fazer a infraestrutura. Eles vão usá-la, mas obrigam a vocês a fazê-la. É ingrato e acho que não é correto, mas muitas vezes eles fazem isso. Portanto, é o que é. O nosso país é assim. Agora, a planta de localização do lote é coisas completamente diferentes. Há a planta de localização em que nós conseguimos tirar do site da Câmara, e há a planta, e isso vocês podem pedir ao vosso técnico. Quem vos fez o projeto, ele teve que entregar, isso é um dos elementos a entregar na comunicação prévia. Portanto, ele tem essa informação. Se vocês pedirem ao arquiteto que vos fez o projeto, ele tem a planta de localização. Se ele não tiver, ou não vos mandar, ou vocês não o querem estar a chatear, vocês podem, ao site da Câmara, pesquisem por planta de localização do vosso município e depois é só tirá-la. Aquilo a grande maioria deles é intuitiva, portanto, acho que não tem grande dificuldade. Mas são duas coisas completamente diferentes. Planta de localização é uma coisa, planta de cadastro é outra. Ok? Num loteamento, o que é normalmente já vem feito? Há aqui alguma simplificação no processo? No loteamento, há loteamentos que já têm os muros técnicos feitos. E isso é uma grande ajuda, porque no fundo a única coisa que vocês têm que fazer é ir à Câmara, darem a morada, porque já existe um ponto de ligação tanto para as águas como para os esgotos, como para a eletricidade. E aí é espetacular. A única coisa que vocês têm que... Mas vocês vão pagar o ramal na mesma. E isto é um bocado estranho, porque mesmo que o ramal esteja executado, vocês vão pagá-lo. É estranho. Eu sei que é estranho e nestas situações havia de se bater um bocadinho o punho, que é, ok, porque é que eu vou pagar uma coisa que já está executada? Porque quem fez o loteamento, muitas das vezes foi através da comissão de moradores e não é justo. Porque, ou seja, imaginemos que vocês têm lá o lote desde sempre. Vocês, ok, vamos fazer o loteamento. Eu sou dono daquele terreno e vamos fazer um loteamento. Vou pagar infraestruturas, ou mesmo quando acontece em auges, né? As pessoas já pagaram os seus impostos, já pagaram as obras de infraestruturas e depois, quando vão fazer a sua construção no seu lote,
têm que pagar novamente os ramais. E eu acho que isso aí não é justo. Havia de haver aqui um peso para equilibrar um bocadinho a balança, para ser mais correto com toda a gente, não é? Mas, por norma é isto. Mesmo que os ramais estejam executados, vocês vão ter que os pagar na mesma. A única vantagem nisto é que é célebre, é rápido, é a colocação de lado de contadores. Já está o muro feito, já estão os ramais feitos, então já temos a licença na mão, então é só fazer o pedido do contador. Por que não fazer o pedido do ramal logo definitivo? Sim, mas isso eu expliquei. Nós fazemos antigamente dizia-se que eu quero fazer o ramal provisório com viabilidade a definitivo. Pronto, e no fundo é exatamente a mesma coisa. Os pedidos é que têm que ser 2 vezes. Antigamente era só uma vez, na EDP, agora acho que é 2 vezes. Acho que esta informação é válida. Não quero estar a dar aqui nenhuma gafe, se tiver aí algum eletrotécnico que diga que não, mas eu julgo que é assim. Nós, porque só pedimos o definitivo, a única coisa que eles vão vos pedir é ou o termo de responsabilidade da instalação, ou caso seja inferior a 1035, ou então vão-vos pedir a certificação da instalação, caso seja superior a 1035. E aí vocês não vão ter, né? Vocês não têm a obra feita sequer, como é que vocês vão ter esse certificado? Então vocês têm que ser com o provisório, tem que ser o ramal provisório, porque o provisório, a única coisa que eles vão pedir é a licença de obra e os vossos documentos, ok? Mas porquê é que precisamos de fazer um pedido de ramal de luz para a obra e outro para a casa? Não dá para fazer apenas um pedido para contemplar as duas situações? Sim, é aquilo que eu expliquei agora, anteriormente. É exatamente a mesma coisa. Quando fazemos um pedido para um, fazemos um pedido para o outro. Mas tem que ser feito 2 pedidos, porque não dá para fazer só para um. Se fizerem para um, depois se fizerem só para o provisório, mais tarde vão ter que fazer para o definitivo. Se fizerem para o definitivo, ou fazem a obra toda com a luz do vizinho, ou com o gerador, e depois no final é que pedem o definitivo, ou então têm que fazer também um provisório. Ok? Vale a pena fazer um furo para a obra e para depois ser usado para rega, por exemplo? Isso elimina a necessidade de pedido de ramal para a obra? Podem fazê-lo. Só que aqui incorrem uma situação, que é os furos têm que ser legalizados e têm que ser aprovados e não podem ter nenhuma ligação com a rede pública, porque todos os furos que vocês tenham têm que passar por várias entidades. Neste caso têm que passar por uma entidade que eu não me recordo agora o nome, mas posso depois procurar e deixar-vos aqui. E tem que ser licenciado nessa identidade. Essa identidade tem que comunicar aos serviços e depois só os serviços é que dão autorização. Isto porquê? Porque eles dizem que a água do furo pode contaminar, entre aspas, pode contaminar ou não. Há furos que a qualidade da água é bem melhor do que a dos serviços, mas pode contaminar as tubagens. E então não pode haver nenhuma ligação de rede, tem que ser uma rede totalmente independente. A rede que sai do furo tem que ser totalmente independente da rede que sai do contador, porque por causa de não haver esta contaminação, ok? Mas sim, eu acho que é um bom investimento. Fazer um furo é sempre um bom investimento, até porque temos água durante longos anos gratuita, não é? Gratuita não é porque temos que pagar eletricidade para a bomba, mas a médio e longo prazo temos esse retorno de dinheiro investido na bomba e sim, é uma coisa mais célebre e vocês têm água na obra. No entanto, aquilo que vocês vão pagar sempre. Mais cedo ou mais tarde vocês vão pagar. Portanto, fazer o pedido, a única diferença é que todos os meses, quando tem um contador provisório, pagam uma taxa e quando tem o definitivo, pagam outra. Portanto, eu acho que compensa fazer um furo, imagina quando vocês têm muitas zonas verdes. Ou então têm uma piscina. Eu acho que aí faz sentido ter um furo. Porque com zonas verdes gasta muita água e aí é muito mais fácil. Se vocês têm meia dúzia de canteiros, um pedaço de relva, não têm piscina, o investimento que é feito no furo para que vocês tenham o retorno vai demorar imenso tempo, ok? Portanto, é meter na balança e ver o que é mais compensatório.
Olha, o Luís Ferreira disse-nos bem, ARH, é isso mesmo. A ARH, que é a Administração Regional dos Recursos Hídricos. São eles é que vão licenciar o vosso furo e depois vocês de terem esse licenciamento feito, vocês entregam à Câmara e depois a Câmara é que vos permite fazer esse furo, ok? Há pessoas que já têm furos executados e licenciam, outras pessoas não, mas isso é uma opção de cada um. Mas quem não licencia não está dentro das normas e das leis vigentes e pode ter contraordenações, ok? Se houver alguma denúncia, se houver alguém que saiba, podem incorrer ter essas contraordenações. E então eu tenho a obrigação de vos dizer o que é que vocês têm que fazer para ter as coisas certinhas para não terem problemas. E pronto, e acho que é tudo por hoje. Já deixámos aqui, já não tenho aqui mais mensagens. Nós vamos elaborar um esquema, uns pequeninos uma pequenina folha como guia para vocês fazerem estes pedidos daquilo que nós estivemos aqui a falar hoje. Será depois disponibilizado. Quem depois quiser, envie-nos mensagem através do Instagram, através do WhatsApp, envie-nos uma mensagem que depois nós entregaremos quando tivermos isso feito. Foi uma ideia há pouco, quando estava aqui com a minha esposa, e disse, olha, era fixe nós fazermos um guia, porque assim as pessoas não se esqueciam e não tinham que andar sempre a ver o vídeo em repeat, o que não era mau. Era mau e vocês estarem sempre a ver, isso é que era mau. Mas pronto, nós depois passamos isso. Entretanto, surgiu aqui uma nova pergunta. Boa tarde, Hugo. Essa certificação energética terá de ser entregue na Direção-Geral de Energia e Geologia, certo? Não é certificação energética. A certificação energética é uma coisa. A certificação da instalação elétrica é outra. São dois certificados totalmente independentes. A certificação energética tem tudo a ver o que diz respeito com isolamentos térmicos, equipamentos renováveis, tudo o que tem a ver com térmica. O que eu falei é um certificado de eletricidade, que no fundo é uma entidade que vai verificar se aquilo que está feito está conforme as normas e está conforme o projeto, ok? Porque acima dos 1035 algumas instalações já carecem de projeto e então eles têm que verificar se aquilo está conforme ou não. E o que eles veem nisso é se as tubagens são normativas, se alguns fios estão protegidos de forma adequada, se os quadros elétricos estão instalados de forma adequada, se tem a iluminação toda, porque é preciso ter a iluminação toda instalada, e se as ligações dentro de tomadas, se as ligações dentro dos quadros elétricos está tudo bem executado. Claro que eles não vão ver por menos nunca apanhámos isso, mas vão ver coisas fundamentais. Eles vão pedir para abrir os quadros elétricos, se a terra está a ser bem feita, se existe o cabo de terra. Pronto, essas coisas fundamentais para a instalação eles vão verificar. E só depois disso é que eles emitem esse certificado. O certificado energético é outra coisa, é outro capítulo. Isso já tem a ver quando nós concluímos a obra e nós vamos dizer aquilo que foi instalado. Se é exatamente igual àquilo que está no pré-certificado e no projeto térmica, ou então se nós fizermos melhorias, ok? Porque quando um certificado energético tem uma categoria, vocês têm que cumprir aquilo que lá está. Pelo menos, ou melhorar, nunca pode ser pior, porque podem correr o risco de depois não ser aprovado, ok? Ok, o Bruno voltou a dizer da instalação elétrica, ok, entendido. Pronto, perfeito, ainda bem, meus queridos. Espero que tenham gostado, partilhem, cliquem aqui no nosso ícone, no nosso sininho, para subscrever ao canal. Vamos colocar isto, não semanalmente, mas quinzenalmente, vamos tentar trazer aqui valor. Mandem-nos mensagens sobre algum tema que vocês achem que tenham dúvidas e que seja pertinente nós falarmos aqui, porque isto no fundo é partilhar, não há aqui uma elaboração muito grande de todo o conteúdo, sou eu que partilho o conhecimento que tenho
e às vezes quando não o tenho vou à procura, que é para vos trazer. E este tema de redes, e principalmente de redes, mas dos ramais, é um tema que às vezes, quando nós partilhamos nas nossas redes sociais, questionam-nos muito, e então achei por bem partilhar com vocês esta aula desta forma. Mas outros temas que vocês achem pertinentes, nós temos ali algumas ideias já para as próximas aulas, depois partilhamos com vocês, mas se tiverem ideias, partilhem connosco e enviem-nos mensagem, que nós estamos disponíveis para isso, ok? Obrigado a toda a gente, um bem-aja e subscrevam, se faz favor, aí naquele lado, isto está em espelho, é ali. Um grande abraço e um bem-aja a todos.